Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e eu então li Na Colônia Penal e o Kafka desgraçou a minha cabeça, mais uma vez. Nascido em Praga em 1883, o Franz Kafka é um dos escritores mais influentes do século XX e também um dos nomes mais pedidos para eu comentar aqui no canal. Talvez pelo cunho existencial, pelos temas que aborda e como aborda, eu só sei que eu me sinto muito honrada com o interesse de vocês em me ver falando sobre ele. E este momento chegou com esse lançamento aqui. Na Colônia Penal acabou de ganhar este primor de edição da editora Antofágica, um capricho, um cuidado sem igual, um projeto gráfico impecável, sério, eu não me canso de exaltar. Foi o meu primeiro contato com essa história do Kafka. Através dessa edição eu senti que fez toda a diferença pra mim, pra minha experiência de leitura. Um grande destaque, um ponto muito importante é que a tradução desse livro aqui ela foi feita direta do alemão pelo Peter Rissati, assim também como a Metamorfose, também publicada pela Antofágica. As duas seguem aqui o mesmo padrão, o mesmo tamanho. Por mim, a Antofágica pode publicar todas as obras do Kafka. Vou mostrar alguns detalhes da edição para vocês. Então é um livro de capa dura, com molduras a cada página e ilustrações incríveis, marcantes do Lourenço Mutarelli. Então essas aqui são as molduras e também tem algumas partes com destaque de texto. A apresentação é do Ivan Mizanzuki e também conta com textos extras inéditos dos professores Lênio Streck, Márcio Seligman Silva e Celeste Ribeiro de Souza. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link para compra aqui na descrição e muita atenção à data desse vídeo, porque até o dia 22 de maio de 2020 você pode usar o cupom COLONIA15 para ganhar 15% de desconto nesse livro. Um mega livro para ler, para reler, se você já é fã de Kafka. Se você não é fã de Kafka, eu tenho certeza que você vai ficar. Então todos os detalhes estão aqui na descrição. Também vou deixar o link de Metamorfose, que assim, os dois se tornaram grandes livros favoritos da minha vida. Na Colônia Penal, o maior desgraçamento que eu li este ano. E vou deixar também a indicação do canal da editora Antofágica, que não bastando esses livros incríveis, essas edições assim caprichadas, eles fazem um trabalho absurdo por lá, vídeos em vários formatos, tenho certeza que vocês vão gostar, vão lá conhecer. E devo dizer que falar sobre esse livro aqui, sem revelar nada importante, é um desafio, né? A gente tem só 4 personagens, é um texto curto, rápido, mas tão denso e intenso quanto. É aquela história que depois que a gente termina, fica dentro da gente por um bom tempo, para digerir, para pensar, pede debate, pede aquele confronto. Inclusive é algo que os textos complementares da edição oferecem, tanto o de apresentação, que te prepara, como os extras, que são verdadeiros textos de apoio para ampliar a sua reflexão, o seu pensamento, sua discussão. Na Colônia Penal foi escrito em 1914 e publicado originalmente em 1919, e a carga desse texto, assim como toda a obra do Kafka, tem um peso tremendo e muito atual. Ele é considerado um autor profético, né, nas suas propostas de reflexão, pois aqui um explorador se depara com uma justiça arbitrária e cruel, um aparelho peculiar, nas palavras do autor, que executa a pena em condenados que nem sabem quais são os motivos da condenação, quem dirá a sua sentença. Um tipo de justiça que é muito idealizada e com isso ela é exaltada, adorada. Os 4 personagens são um soldado, um oficial, o condenado e o explorador, que representa alguém de fora, né? Um observador. O oficial então explica ao explorador como funciona esse tal aparelho de execução que ele usaria com o condenado, e em resumo, essa invenção consiste em um aparelho de tortura. Não há oportunidade de defesa Na Colônia Penal, uma vez que isso poderia colocar em dúvida toda a verdade desse sistema. Um livro que vai evidenciar muito os sensos deturpados de justiça e basicamente discutir as questões fundamentais do funcionamento do julgamento de uma pessoa. O fim deste livro, assim, é um processo. Lê isso daqui, você vai sentir várias emoções. Mas o fim, ele é magnífico e desconcertante. Acho que o maior fio condutor das obras do Kafka é a perplexidade perante uma situação em que o personagem se vê
mas não compreende. Não tem controle sobre os acontecimentos, né? Todo aquele estranhamento que muito temos o termo aí kafkiano. Amo, sou obras que potencializam esse sentimento kafkiano. Aceito sugestões porque eu quero fazer vídeo. E esse estranhamento, tudo que é fora do comum, que foge da regra, é algo esperado nas obras do Kafka. Não é uma coisa que surge do nada, que aparece assim, ela acontece de forma natural. E ele traz de uma forma pro real que tem uma certa exatidão com a própria surrealidade. Por exemplo, em A Metamorfose, o Gregor Samsa acorda um dia e se vê transformado em um inseto. Em O Processo, o personagem é detido em sua própria casa e processado sem saber o motivo. Em Na Colônia Penal, um explorador se depara com uma justiça onde a condenação parece ser algo irrefutável e inflexível. O grande foco aqui é sim uma máquina, mas essa máquina ela pode ser vista por vários espectros, né, principalmente com relação a um sistema, e poder dizer não, ter a opção de negar, de ser contra alguma coisa é de extrema importância, principalmente com relação à nossa autonomia, cria uma mudança de padrão, uma mudança de lugar. Em determinado momento na história ocorre algo para ocupar uma nova função nessa estrutura de narrativa, uma quebra. Na Colônia Penal é um livro sobre autoritarismo, totalitarismo, condenação, poder, formas de poder e sobre punição. A literatura do Kafka tem uma força que atravessa a história e vai continuar atravessando, porque esse é justamente o papel da literatura, de denúncia, de funcionar como um campo de batalha. Muitas questões politicamente fortes e importantes que continuam reverberando, e a gente nota nos textos dele, esse aqui escrito em 1914, as preocupações que ele tinha com os direitos, com a responsabilidade do indivíduo, sujeito, com o confrontamento ao sistema. O homem mastigado pela máquina, como o homem pode ser cruelmente reduzido, uma metáfora de como somos, podemos ser massacrados. E o mais importante para encerrar aqui, até que ponto a gente tem que aceitar e aplicar as regras impostas pelo sistema. Também vai evidenciar muito o fascínio pela violência, como as pessoas se deliciavam assistindo a máquina em ação, né? As pessoas vibravam e até mesmo quem não entendia acaba se atraindo por aquilo de certa forma. Quando você traz essas reflexões para o real, principalmente de uma culpa pressuposta, gente, minha cabeça até dói. O Kafka, ele é complexamente simples, porque em pouco ele fala muito. É uma narrativa única e quanto mais você entra em contato, você lê, você relê, melhor fica. Eu simplesmente poderia passar o dia inteiro falando sobre esse livro, falando sobre tudo do Kafka. Todos os detalhes na descrição, vou deixar o link para compra também de Metamorfose e do canal da Antofágica. Espero que vocês tenham gostado. Bora trocar mais ideias sobre Kafka. Aceito sugestões, a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.